Segundo uma pesquisa, no Brasil, cerca de 20% das pessoas com mais de 18 anos estão obesas. Com o clima no momento, o verão, a tendência é que esse número aumente. Isso porque, ligado a essa estação do ano, está o período de recesso e de férias, quando as pessoas geralmente se descuidam com a alimentação e tendem a engordar. Bom, para falar sobre os cuidados com a alimentação nesta época, eu converso agora com a nutricionista Marina Reis. Doutora, é um grande prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Gazeta, edição do almoço. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, né? É verdade mesmo que nesse período de férias as pessoas geralmente ganham peso, comem mais e comem pior? Sim, é bem verdade. E isso não acontece só com a adulta, acontece também com a criança. Mas é fato que existe um ganho de peso, porque as pessoas deixam de se cuidar um pouco, querem só festejar e, acima de tudo, come-se em pior qualidade, em maior quantidade, deixa-se de fazer o exercício físico e toma menos água. É o combo completo para o ganho de peso. Em comer muito ou comer mal? Os dois. Aumenta-se o consumo de carboidratos refinados, que são açúcares, as coisas que são servidas nas ceias, muita bebida alcoólica. Então aumenta a quantidade e piora a qualidade. Então aquela pessoa até que comia mais ou menos quando viaja, fica uns dias fora, acha que tá tudo ok, que o organismo entra de férias também. Tá bom, as perguntas já vão chegando. Fred, por gentileza, coloque aí o nosso telefone de contato para os nossos telespectadores já mandarem as suas mensagens com as perguntas. A Jeane de Trindade já mandou a pergunta dela aqui. Achei interessante. Oi, Tiago, boa tarde, doutora. Meu marido tem a mania de almoçar com um copo gigante de água do lado. Ele não come sem esse copo. Eu já falei para ele que isso faz mal, mas ele diz que não, que ajuda na digestão. Quem está com a razão, doutora? Eita, assunto polêmico, né, Jeane? Então, a gente sabe que se pensar no valor calórico da refeição, ele realmente não vai ganhar peso. Mas se a gente pensar em saúde, isso atrapalha de duas formas. A primeira, nosso estômago, ele é um músculo. Então, quanto mais coisa a gente coloca nele, mais dilatado ele fica e mais coisa você vai ter que colocar nele para você acabar com a sua fome. Então esse é um ponto para quem bebe com água, acaba-se que come mais do que precisa comer. E o outro ponto é o refluxo. Então muita gente tem refluxo com a água pela quantidade de coisas que ficam dentro do estômago e aquilo ali fica voltando. Então o que eu sempre falo para os meus pacientes ou para quem me escuta? A gente precisa ter atenção plena ao momento da refeição. Ali não é o momento de se ingerir água, é importante que se ingira ali depois de uns 30, 60 minutos. Se você quiser consumir alguma coisa, eu indico que seja um chazinho digestivo antes ou logo após, tá? Mas não copos e copos de água. E se for com gás, pior ainda. Tá, comeu. Quanto tempo depois é indicado tomar uma água, um suquinho ou esse chazinho que a senhora falou? O chá pode ser imediatamente depois, chazinho de cidreira, de hortelã. Agora, a água de 30 a 60 minutos, então de meia hora a 1 hora depois. Ok. Doutora, a senhora disse aí que há um enlarguecimento do estômago. Mas Isso. se a pessoa for fazendo dieta, segurando a onda ao longo do tempo, esse estômago também retrai ou o caminho dele é só de ida e não existe caminho de volta? Tiago, ele existe um caminho de volta desde que ele não tenha sido muito dilatado. Foi aí onde surgiram as cirurgias bariátricas, né? Então o paciente com um grande sobrepeso, um excesso de peso, obesidade, ele devidamente vai precisar da cirurgia, né, para cortar o estômago, diminuir. Agora, um paciente que só passou, né, um final de ano, ou passou aí uns 6 meses meio desregrado, ganhou um pouco de peso, a gente consegue, com reeducação alimentar, sim, reduzir o volume gástrico, que a gente chama, né, que é o tamanho do estômago. Tiago, pergunta para a doutora o que fazer para perder peso, considerando que sou pessoa com deficiência e não posso queimar calorias com esportes. Acabei de pesar e estou 5 quilos a mais agora nas férias. Estou falando diretamente de Arcos, Minas Gerais, para o programa da TV Gazeta. Obrigado, Ronilson, pela mensagem. Ai, Ronilson, que prazer receber essa mensagem sua. Um dos meus maiores públicos são pessoas com necessidades especiais.
Eu tenho percebido assim que cada vez mais estão querendo comer melhor, eu fico muito feliz. Para emagrecer, a gente sabe, né, que gasta menos energia, mas eu indico, primeiro, fazer, no seu caso, uma consulta individualizada é preciso para saber a quantidade do que comer e tentar se exercitar, nem que seja com a ajuda de um outro profissional, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional que vai mexer os seus membros e vai fazer você gastar energia de alguma forma. Se ainda assim não for possível, uma dieta com pouco carboidrato, então reduzir quantidade de pão, de arroz, de macarrão, né? Não tô falando para excluir, tô falando para reduzir, aumentar um pouquinho mais a proteína e trabalhar com alimentos que têm baixa caloria, que são algumas frutas, sementes, castanhas. Esqueceu o industrializado. E você também, claro, não conheço o seu histórico, mas você, até onde eu sei, não tem nenhum tipo de contraindicação a consumir chás que podem acelerar o metabolismo, como gengibre, canela, cravo. Lembrando que é tudo muito individual. Ok. A Lúcia Maria Rodrigues está em Hidrolândia. Tiago, no exercício físico, é aconselhável alimentar antes ou depois? E se for depois, o que comer? Obrigado, Lúcia, e toda a nossa audiência aí em Hidrolândia. Excelente, Lúcia. Boa pergunta. Existe um termo que eu aprendi na faculdade, na verdade na minha pós-graduação, que falava assim: a sua alimentação pós-treino, né, que é ali depois do exercício, é tudo que você vai comer até o seu próximo exercício. Então é muito importante o que você comer pós-exercício, mas também ao longo de todo o seu dia. Se você quiser fazer uma recuperação muscular, fazer com que seu músculo fique forte, fazer com que você perca peso, é importante você priorizar sempre as proteínas. Ovos, leite com pouca gordura, queijos com pouca gordura, iogurte com pouca gordura, carnes. E os carboidratos que são complexos, não, cereais integrais, as batatas, inhame, cará, muito, muito comum, né, na nossa região. E sempre, nunca esquecer de um prato muito colorido. Então, se você for pensar, vou dar 2 exemplos aqui, Tiago, porque às vezes fica mais visual, né, para o público. Então, eu faço exercício pela manhã, depois do meu exercício vai ser meu café da manhã. O que comer? Você pode pensar numa banana com canela, associado com uma aveia e um ovo mexido ou uma omelete. Ou você pode fazer uma tapioca recheada com ovo e comer uma fruta, um pedacinho de melancia, de melão. E sempre pensar numa refeição completa. Se for o almoço, um arroz integral, uma batata doce assada, cozida ou batata inglesa associado com frango, carne bovina ou um pratão bem cheio de salada. Tá bom. Doutora Marina Reis, nutricionista, dando dicas importantes aqui. Eu quero te agradecer, doutora, pelos esclarecimentos, desejar à senhora um feliz 2022 e até uma próxima. Espero que breve oportunidade. Tchau, tchau. Estou à disposição. Tchau, tchau. Feliz 2022 para todos. Para você também. Muito obrigado.